O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar o dia de São José, a solenidade de São José. Um dia de grande alegria para toda a igreja e para nós de uma maneira particular, porque nós somos, esta paróquia é consagrada a São José. Então nós, nesta Santa Missa, nós renovamos a nossa consagração a São José, pedindo a Ele que tome conta dessa nossa paróquia, que nos proteja, assim como Ele protegeu a Sagrada Família, que Ele nos proteja também a todos nós paroquianos, aos padres desta paróquia, para que nós possamos cumprir a missão que Deus sonha para a paróquia Cristo Rei. Então que nós participemos desta Santa Missa também com esta intenção. Muito bem, meus irmãos. Então, estamos celebrando a solenidade de São José. E nós ouvimos desde a primeira leitura, retirada do livro de Samuel, que Deus promete a Davi que um descendente da sua casa, da família de Davi, iria se sentar em seu trono e que seria motivo de graça para toda a humanidade. Diz aqui: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Pois bem, esta promessa começa a se realizar com o nascimento de José, porque ele seria o pai segundo a lei de Jesus, e é o pai quem dá a descendência ao filho. O filho recebe a descendência do pai e não da mãe. Então era necessário que o pai, segundo a lei, São José, fosse filho de Davi, como nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, que José é chamado de filho de Davi. Pois bem, aqui nós podemos ver que José foi sonhado por Deus. Quando Deus, meus irmãos, cria uma pessoa, Ele tem um sonho para aquela pessoa. Isso se aplica a todos nós, e isso se aplica de uma maneira tão especial a São José. Não é que Deus, num dado momento, Deus pensou
quem seria o esposo da Virgem Maria e que seria o pai putativo, o pai segundo a lei de nosso Senhor. Não, Deus pensou desde sempre em São José, que seria o pai segundo a lei de nosso Senhor e que seria o esposo virginal da Virgem Maria, aquele que guardaria as joias mais preciosas, né, da criação. No caso, Jesus Cristo é Deus, mas Ele tomou a nossa humanidade, Ele se fez homem. E a Virgem Maria, a criatura mais santa e mais bela. Pois bem, então José é o filho de Davi, sonhado por Deus. E nós queremos conhecer mais São José para amá-lo e imitá-lo. Meus irmãos, uma devoção, ela é verdadeira quando brota desta devoção um desejo de uma imitação. De não apenas um conhecimento no nível intelectual. Eu quero conhecer a história deste santo, desta santa. Mas eu quero conhecer mais a história deste santo, desta santa, para, amando mais este santo, esta santa, colocar na minha vida aquelas virtudes vividas por aquele santo. Por aquele santo, por aquela santa. Então nós queremos hoje levar para casa, quando terminar a missa, nós queremos voltar para casa com algo de São José para imitar na nossa vida, para colocar em prática. Só assim, esta missa será bem participada, só assim nós daremos alegria a São José e, consequentemente, a Virgem Maria e a Jesus. Pois bem, então nós vemos aqui que José é apresentado como um homem de fé. A segunda leitura, retirada da carta aos Romanos, apresenta Abraão como nosso pai na fé. E a igreja escolhe exatamente este texto da carta aos Romanos para que ele seja lido no dia de São José, porque a igreja quer dizer a nós que Abraão foi nosso pai na fé, mas de alguma maneira São José é um pai ainda mais excelente, que Abraão creu, acreditou contra toda expectativa, mas que José creu, acreditou de uma maneira ainda mais profunda. Como assim, padre? Porque José acreditou naquilo que era humanamente impossível. Ele acreditou no milagre. Abraão, velho, acreditou que ele seria pai de uma grande posteridade. E isso lhe foi creditado como justiça. E foi uma fé grande. Mas vocês compreendem que foi algo natural. Abraão, velho, se uniu a Sara, também idosa, e eles conceberam. Foi uma graça muito grande. Mas eles se uniram, como naturalmente acontece entre um homem e uma mulher. Mas José acreditou que Maria, sem participação de homem, concebeu por obra de Deus. Então ele acreditou em algo ainda mais extraordinário. E isso lhe foi creditado como justiça. E José então, meus irmãos, desapegado de si, ele aceita a vontade de Deus para a sua vida. A partir dali, a partir do mistério encarnatório, a partir da encarnação de Jesus no ventre da Virgem Maria, José vai viver em função disso. Nós poderíamos aqui pensar que não é que José, desde a sua meninice, desde quando criança, ele sonhara, ele tinha sonhado ser
um esposo virginal e o pai, segundo a lei, do Filho de Deus. Ele nunca sonhou isso. Ele sonhava ser obediente a Deus, agradável a Deus, e como todo judeu, ter uma família. Mas Deus pede a ele algo diferente. E José, meus irmãos, se desapega dos seus sonhos, se desapega dos seus planos e diz: faça-se. E faz a vontade de Deus. Nós ouvimos aqui, versículo 20 do Evangelho de hoje. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ora, quem dava o nome era o pai. Então o anjo está dizendo: tu serás pai dele, e ela conceberá pela ação do Espírito Santo, e tu não tenhas medo de tomá-la como esposa. E José aceita. Ele será o esposo virginal da Virgem Maria. Ele vai ter a Virgem Maria por esposa, sabendo que ela é exclusivamente de Deus. Ele vai ouvir aquele menino chamá-lo de pai. Nós, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, nós iremos ouvir a Virgem Maria dizer: teu pai e eu estávamos preocupados à tua procura. Então ele vai ouvir o menino chamá-lo de pai, mas ele sabe que ele não será pai, que ele não é pai como os outros pais. E ele aceita a vontade de Deus na sua vida. Meus irmãos, lembra que eu falava no início da homilia, que nós precisamos, quando nós nos debruçamos a respeito sobre a vida de um santo, nós devemos querer imitá-lo. Nós procuramos conhecer para imitar. Eis aqui uma atitude imitável, digna de imitação. Isto é, de nós estarmos numa total disponibilidade para a vontade de Deus, numa total aceitação amorosa da vontade de Deus, mesmo quando isso custar o abandono da nossa vontade. E mesmo quando a nossa vontade consistir em algo bom. Porque é claro, quando Deus nos pede algo, e para isso nós precisamos abandonar coisas erradas, já é virtuoso, já é bom, quando nós abraçamos a vontade de Deus. Mas aquilo que Deus pede que nós renunciemos é mal, então deve ser renunciado. Mas quando Deus pede que nós renunciemos algo bom, algo que em si é santo, mas só não é para nós, porque Deus pede que nós abracemos algo ainda maior, porque a vontade de Deus para a nossa vida é sempre a melhor, é sempre a melhor coisa a se fazer. Isto é: Senhor, eu aceito a tua vontade, seja feita a vossa vontade na minha vida, como ela é feita no céu. E isso São José fez, e fez amorosamente. Mas se nós olharmos a vida de São José, a curta vida, porque ele é discretíssimo. Quando ele não for mais necessário, ele discretamente vai desaparecer. Ele é, sem sombra de dúvidas, o homem do silêncio, a criatura do silêncio por excelência, por antonomasia. A gente chama a Virgem Maria de a Virgem do Silêncio, e é apropriado que assim a chamemos. Mas São José é mais silencioso ainda, porque a Virgem Maria, nós ainda ouvimos alguma de suas palavras. De São José, nenhuma. Então ele é aquele servo obediente, aquele servo silencioso, aquele servo
que não se opõe e que não fica revoltosamente dialogando com Deus. Isto é, quando nós não queremos que a vontade de Deus seja feita, nós ficamos discutindo com Deus condições. Eu lembro, quando eu era criança, eu tinha esse vício. Meu pai e minha mãe me diziam algo e eu sempre vinha com a conjunção adversativa. Mas, e aí eu tentava contrapor, encontrando um argumento mais lógico para fazer as coisas à minha maneira, para justificar o meu desejo de desobediência. Nós não iremos encontrar isso em São José. Deus apresenta a sua vontade e ele silenciosa e imediatamente a põe em prática. Ele aceita tomar a Virgem Maria como sua esposa. Diz que logo após o nascimento de Jesus, Deus lhe aparece em sonho e diz: toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. E diz que ele imediatamente, à noite, toma a mãe e o menino e vai para o Egito, sem discutir, sem dialogar, assim, e agora, como é que eu vou viver lá no Egito? Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Se Deus está mandando, Deus dará os meios. E lá vai José, com a Virgem Maria e Jesus, para o Egito. Depois que Herodes morre, o anjo lhe aparece novamente em sonho e diz: volta para Israel. E ele toma a Virgem Maria e o menino e volta para Israel. Nessa total disponibilidade, nesse serviço divino feito com esmero, com dedicação, porque ele não quer nada para si, ele quer fazer em tudo a vontade de Deus. Meus irmãos, é bonito de se dizer, é até romântico. Nossa, que bonito, ele quer fazer em tudo a vontade de Deus. Ele não quer nada para si, ele é totalmente desapegado, ele é pobre, ele é desapegado até dos seus sonhos. Uma pessoa que é desapegada do dinheiro já é uma virtude. Uma pessoa que é desapegada da sua fama é uma virtude ainda maior. Uma pessoa que é desapegada da sua vontade e dos seus sonhos é justa, é uma pessoa santa. Se desapegando-se de si mesmo, coloca-se numa atitude de total obediência e disponibilidade a Deus. Meus irmãos, estamos celebrando a solenidade do glorioso São José, do nosso pai São José. Peçamos então a São José que ele nos ensine a uma atitude semelhante. Ele que, segundo Santa Teresa d'Ávila, é mestre de oração, que ele nos ensine a rezar. Ele é mestre da vida interior, que ele nos ensine a crescer na vida interior, para que nós aprendamos a amar a vontade de Deus mais do que a nossa, para que nós aprendamos a querer que seja feita a vontade de Deus na nossa vida mais do que as nossas, mesmo que sejam aparentemente boas. Mas a vontade de Deus é sempre melhor. Se nós tomarmos este ponto, para meditação e para imitação, não tenhamos dúvidas de que hoje, 19 de março de 2024, será um dia feliz. Um dia que nós daremos alegria a São José, porque nós iremos nos demonstrar verdadeiros filhos do nosso Pai. Mas como assim, padre? Sim, São José é nosso Pai. Se Jesus chamou São José de Pai, eu acho que nós também podemos e devemos. Se Jesus, o Filho de Deus, chamou aqui na terra São José de Pai, nós precisamos também tê-lo como nosso Pai. Mas para isso, precisamos ter
sentimentos semelhantes ao do nosso pai. Na expressão popular, a gente gosta de dizer assim, filho de peixe, peixinho é, né? Para dizer que os filhos geralmente são muito parecidos com os seus pais. Pois bem, sejamos filhos de São José, verdadeiros filhos de São José, semelhantes a São José, tendo os sentimentos semelhantes no nosso coração: justiça, santidade, pobreza, desapego, obediência, disponibilidade à vontade de Deus, prontidão, uma prontidão amorosa, descobrindo a vontade de Deus, imediatamente colocá-la em prática. Sensibilidade espiritual, é interessante, né? Ele percebia com agudeza, com clareza a vontade de Deus. Ele sonhou e ele viu que aquilo era de Deus. E percebeu que aquela era a vontade de Deus. Às vezes, quantas vezes você tem sinais claros da vontade de Deus para a sua vida, e você, porque você não quer aquilo, você fica fazendo de conta que não está entendendo. Não estou entendendo. Aí você vem e procura um padre: padre, me explica isso. E a gente ouve e vê com clareza meridiana de que a vontade de Deus é aquela. Mas como a pessoa é muito apegada a si mesma, aos seus planos, aos seus sonhos, ela faz de conta que não entende. Isso não é consciente, entende? Mas como existe aquela má vontade imperceptível, mas culposa, ela se cega para ver a vontade de Deus. Mas São José não. Ele queria conhecer a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Que nós então também aprendamos a, desapegados de nós mesmos e de tudo mais, nós queiramos conhecer a vontade de Deus para na nossa vida fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.